todas as vezes que a Bíblia fala, 2 vezes no Antigo Testamento e 1 vez no Novo Testamento, sobre relações homogenitais, inclusive somente no Novo Testamento é que se fala sobre relações homogenitais entre mulheres, que é o famoso texto de Romanos 1, 26 e 27. Então a gente vai entender que todo o contexto, ele fala de questões de cultos pagãos. Em Levíticos, o contexto está inserido dentro dos rituais egípcios e cananitas, de onde o povo veio e para onde o povo estava indo. Então, o problema da igreja em si é a gente querer pegar esses textos isolados, fazendo uma exegese e não uma exegese, dando uma interpretação de acordo com aquilo que a gente compreende. E nisso, não só dentro desse conceito, porque se a gente for falar sobre isso só dentro da questão da homossexualidade, a gente vai pecar contra fatores que são muito também relevantes, aos quais precisou-se haver essa abertura de compreensão para se trazer uma luz de graça sobre determinados e N outros assuntos. Tá bom, pastora. Agora vou fazer a mesma pergunta para ele. A Bíblia trata dessas questões claramente, pastor? E se a Bíblia trata, como que um cristão deve chegar para esses textos e que hermenêutica ele deve usar? Que interpretação ele deve dar para esses textos? Bom, sempre na pauta que eu falei no começo, com todo respeito, pessoal, que você merece, ela citou aí um jargão meio evangélico, né? Que Deus ama... Como é? Deus ama o pecador e aborrece o pecado. Beleza. Bom, o que a Bíblia diz, pessoal? Infelizmente, Deus não aceita ninguém como a pessoa é. Deus não aceita a mim como eu sou, Deus não aceita você como você é. Porque se Deus aceitar a gente como a gente é, não precisa de graça, não precisa de salvação, não precisa de mudança de vida, não precisa de conversão. Se Deus me aceita como eu sou, eu tô falando de todos, tá? Tô falando de todos e todas. Eu tô falando de mim, inclusive. Se Deus me aceita como eu sou, então não precisa de Cristo, não precisa de salvação, não precisa de redenção, não precisa de igreja, não precisa de batismo, não precisa de nada. Agora, a grande notícia da graça é que Deus não te aceita como você é, mas Ele te recebe como você está. E isso é para heterossexuais, isso é para homossexuais, tá para todos os seres humanos. Você está entendendo? A leitura bíblica, eu não sei exatamente, aí a gente pode tratar, e eu acho que o tempo é muito curto, mas a leitura bíblica, você enxerga, parece que 2 textos no Antigo e 1 no Novo Testamento, né? Para mim, um texto já é suficiente, mas tem muito mais do que esses 3 textos que tratam a respeito do tema, que desenvolvem esse tema. E a grande questão é que Deus, ele não aceita, porque a questão... Eu não estou falando da homossexualidade, eu estou falando da prática homossexual. Uma pessoa pode ter desejo por qualquer tipo de prática sexual e ser salva. E tá tudo bem, eu creio assim na Bíblia. Tá lá em Mateus capítulo 19, acho que 10 ou 11 ou 12, que você deve conhecer bem o texto. A pessoa pode ter uma vontade de um desejo sexual e suprimir essa vontade por ela mesma, por devoção a Deus. E tá tudo bem, entende? Agora, o que Deus condena, o que a Bíblia condena textualmente, peremptoriamente, é a prática sexual entre 2 homens ou 2 mulheres. E nisso, ela mesma falou que tem alguns textos, ela diz que tem 2 no Antigo Testamento e 1 no Novo Testamento. Esses próprios textos já não bastariam para resolver o problema, porque são 3 textos. Tá bom, quantos textos tem para fazer ceia? Ordenando a ceia. E você faz a ceia na sua igreja. Então, o número de textos não é um argumento. Se o texto está no Antigo Testamento, então nós temos um parâmetro moral. Se ele é repetido no Novo Testamento, então nós temos uma regra para a igreja. Então, está repetido no Novo Testamento? Tá. Então, esquece o Antigo. A gente pode ir lá no Antigo, a minha área é o hebraico, eu até sou melhor lá no Antigo, não manjo muito do grego, sei ler, escrever, mas não sou, assim, sou alfabetizado apenas. Mas eu quero trabalhar com o texto do Novo Testamento, que nem é a minha especialidade. É a ordem de um apóstolo? Está na Bíblia Sagrada? Então a Bíblia diz.